amada igreja. Estamos juntos nesse momento para fazermos uma reflexão na palavra de Deus. E eu estou vendo, e possivelmente vocês também, que está existindo uma série de pregações e profecias acerca do final do mundo, aproveitando-se dessa pandemia. Jesus diz assim em Lucas 21, eu gostaria de considerar, verso 11, acerca dos sinais da volta de Jesus. E haverá em vários lugares terremotos e fomes e pandemias, assim também coisas terríveis e grandes sinais nos céus. Haverá pandemias. Verdade, um dos sinais da volta de Jesus são as pandemias. Mas o que nós estamos vendo é um verdadeiro toque de terror acerca da situação que o mundo atravessa, dizendo que Deus que enviou esse vírus para chamar atenção para si e que a igreja está sendo perseguida. Ora, reflita comigo, o que está acontecendo está afetando a pessoas de qualquer religião. As igrejas estão fechadas, algumas estão abrindo através de decretos no Brasil, no mundo inteiro, mas no nosso caso aqui ainda mantemos fechados justamente uma questão de preservação de vida. Então, no mundo inteiro, as pessoas estão sendo afetadas, países pobres, países ricos. Então, qualquer religião, evangélicos, católicos, espíritas, budistas, muçulmanos, todos estão sendo atingidos. Então, dizer que a igreja de Jesus está fechada porque está havendo uma perseguição à igreja é falcatrua, é mentira, isso não é verdade, porque a pandemia está assolando a toda a humanidade, e inclusive aqueles que temem a Deus, porque a Bíblia diz que nós estamos aqui nesse mundo e o sol nasce para todos. A pregação de terror que está acontecendo, onde Deus enviou essa praga, essa peste, porque Deus está chamando a atenção para si, não procede, porque nós vemos uma coisa, Hebreus capítulo 1, verso 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, Velho Testamento, e de muitas maneiras aos antepassados pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Novo Testamento. Quando Jesus veio, ele inaugurou os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias na humanidade. Essa não é a primeira pandemia, pode ser que seja a última, é verdade, mas o mundo passou por diversas outras pandemias e todos pensaram nas épocas anteriores que era Deus que estava castigando a humanidade e que o mundo ia acabar. Recentemente nós tivemos o vírus da AIDS que impregnou o mundo, na África o Ebola, em 1918, depois da Primeira Guerra Mundial, chegou a febre espanhola ou gripe espanhola que matou milhões de pessoas no mundo e o mundo não acabou, sem falarmos da febre tifoide, da malária, da febre amarela, do escorbuto, da peste negra, peste bubônica, e o mundo não acabou. Então dizer que o mundo vai acabar porque Deus está mandando uma peste é apelar, é usar de uma forma covarde a fragilidade das pessoas nesse exato momento. E como não há conhecimento de Deus sobre a face da terra e de sua palavra, as pessoas são levadas pelo medo, pelo terror. Dizer que Deus provocou e mandou esse vírus é dizer que Deus é o autor do caos, o autor do mal, a origem do mal. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, como Deus vai mandar uma coisa para as pessoas morrerem? Ímpio quer dizer aquelas pessoas que não creem nele, não é verdade? Como ele faria uma coisa dessa? Então, entramos em um antigo debate eclesiológico, a origem do mal. Quem criou o mal?
Ezequiel 28, Isaías capítulo 14, Apocalipse capítulo 12, nos fala que o mal foi criado por Lúcifer, que era um querubim. Querubim é um anjo protetor, serafim é um anjo santificador. O Lúcifer, na eternidade, era um querubim, e diz a Bíblia que ele procurou ser maior. O seu coração foi contaminado pelo orgulho, e o orgulho o derrubou. E ele, após ser expulso do céu, levou 1/3 dos anjos com ele, onde foi lançado sobre a terra. Diz Apocalipse 12, verso 4. E a sua cauda levou após si 1/3 das estrelas do céu, ou seja, dos anjos, e lançou-as sobre a terra. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, Satanás, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, aquela serpente lá do Éden, chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A origem do mal foi na eternidade, onde Satanás se orgulhou de uma forma tal que tentou tomar o lugar de Deus. Ele foi expulso do céu e com ele todos aqueles anjos que o seguiram, e por isso se tornaram anjos decaídos. Os anjos que resistiram a essa tentação, eles se tornaram imunes ao pecado, assim como nós, quando aceitamos a Cristo como Salvador e formos para a eternidade, no céu não haverá mais pecado, porque nós estaremos vivendo lá de forma incorruptível. Pois bem, a origem do mal, Satanás, e a antiga serpente, que lá no Jardim do Éden, levou Adão e Eva a desobedecer a Deus. Por isso, o pecado entrou no mundo, quando eles ouviram a voz do diabo e deixaram de ouvir a voz de Deus. O pecado entrou no mundo por Adão, e assim nós herdamos o pecado original, o DNA original. Então vejam bem, com a entrada do pecado no mundo, entrou tudo que é ruim, inclusive essa pandemia que nós estamos vivendo hoje. Não foi Deus que criou esse vírus. Quem criou esse vírus foi o pecado do homem lá no Éden. E se nós colocarmos Adão é o culpado, eu não tenho nada a ver com isso, mas ele era o nosso representante. Se eu estivesse lá, eu teria também pecado igual a você. Não é isso? Então nós herdamos o pecado. O vírus que está aí não é consequência de uma obra divina. Ele pode até permitir, e tudo acontece na hora certa, no momento certo, tudo por permissão de Deus. Mas assim como qualquer outra doença, essa doença, Covid-19, é consequência do pecado original. E nós somos então os transgressores, nós somos os culpados, onde Jesus então, ele tomou o nosso lugar e levou sobre si os nossos pecados para nos dar a vida eterna, não nesse corpo, porque esse corpo ele é pó, ele voltará ao pó, mas na alma, no espírito, onde estaremos com Deus para sempre, a todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de sua vida. Então eu peço a vocês que tomem muito cuidado com estas pregações pessimistas, colocando Deus como um algoz, como um carrasco, como um verdugo que está matando a humanidade para que as pessoas olhem para Ele. Sabe, quando eu vejo a natureza, o céu azul límpido, as nuvens, as estrelas do céu, o sol, a luz, os astros, a natureza que é a revelação geral de Deus, ali Deus está chamando a atenção para si, através das coisas belas e não através das coisas ruins. Quem provoca as coisas ruins não é Deus, Ele só provocou coisa boa, Ele só criou coisas boas. Nós é que acabamos desvirtuando do propósito original de Deus, e por isso a palavra pecado quer dizer errar o alvo, mas Deus traçou um novo alvo para nós, que é a eternidade. Portanto, meus irmãos, tenham cuidado, acautelai-vos para ninguém vos engane.
O mundo não tem conhecimento da palavra de Deus. Então você que tem esse conhecimento, e a gente tem que procurar conhecer cada vez mais, aprofundarmos, prossigamos e conheçamos a palavra de Deus, né? O nosso relacionamento, comunhão com o Senhor, cada vez mais é importante nos aprofundarmos na palavra. O que nós estamos vendo hoje realmente são coisas escatológicas que prefiguram o fim do mundo, muito bem dito por Jesus. Então você tenha cuidado, não deixe ser enganado por ninguém. Tenha a Bíblia no seu coração, que é a sua única regra de fé e prática. Cuidado com as pregações, com as profecias que falam que o mundo está acabando, que as pessoas têm que se voltar para Deus, levando as pessoas ao encontro de Deus através do medo. Aí o que pode acontecer? Acaba a pandemia, tudo volta ao normal, as pessoas não tiveram uma experiência pessoal com Cristo. Elas se aproximaram de Deus como aquele Senhor soberano que está nos castigando para se livrar desse castigo, e depois tudo vai voltar ao normal. E se aproximar de Deus é através de um relacionamento profundo, como dizia Moody, Deus é como um oceano que nós precisamos mergulhar e ir a fundo e descobrirmos os mistérios do Senhor através da sua palavra. Que Deus te abençoe. Espero ter esclarecido para você algumas dúvidas, muito embora esse assunto é muito vasto, muito material, mas que o Senhor possa abençoar o seu coração e dar paz a você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém, Senhor.